no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos todos ficar de pé nesse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram o texto aí na sua Bíblia, eu agradeço aqui a oportunidade que o bispo Dr. Aide José do Carmo me concede de trazer a mensagem aqui. É uma honra e uma responsabilidade enorme ministrar a palavra de Deus. E fico muito feliz de ter sido chamado aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, e levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, em todas as religiões tem alguma coisa parecida com a outra. Todas têm alguma moral, todas têm alguma ética, algumas têm muita moral e muita ética. E nós ficamos aqui observando, né? Tem o islamismo, tem o hinduísmo, tem o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo ou os evangélicos. E nós pensamos: o que tem de diferente nessas religiões? O mundo vai dizer assim: todas elas ligam a Deus, todas elas são caminhos diferentes, mas que conduzem a um mesmo lugar. Eles vão dizer isso. E quando nós passamos a observar detidamente as religiões, nós então vemos algumas pequenas diferenças entre elas. E qual que seria a nossa? Qual que seria a diferença do cristianismo para com todas as outras? O que há aqui que não há em nenhuma outra? É essa que deve ser a nossa busca. É isso que deve permear o nosso coração. Você que veio aqui hoje, tem uma busca em você. Essa busca talvez nem seja sua, foi Deus que colocou ela no seu coração. Você não simplesmente acordou e falou: hoje eu vou à igreja. Não, Deus colocou alguma sede, alguma fome, alguma necessidade já no teu coração. E você então veio, ou está assistindo aí pelo Facebook, ou ouvindo pela Rádio Paz também, a palavra. E essa palavra tem alguma coisa muito importante para te dizer hoje, sobre essa diferença. A diferença que pode mudar o seu destino eterno. O destino quando você partir desta vida. E a diferença é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados.
A única coisa que pode conduzir uma pessoa ao inferno, aquele lugar onde não haverá saída, onde não tem remissão, onde não tem regime semiaberto, onde não tem progressão de pena, onde de lá ninguém vai tirar o pé de lá. A única coisa que pode mandar a pessoa para lá é o pecado não perdoado. O pecado não perdoado. E nesse texto aqui, Jesus vem mostrar ao mundo inteiro que Ele veio para fazer isso, que nenhuma outra religião pode fazer, nenhum outro intitulado profeta, ou mesmo semideus, ou qualquer nome que ele venha utilizar, pode dar neste mundo. Apenas Jesus pode perdoar pecados. Apenas Jesus pode perdoar pecados. Apenas Jesus. E esta é a maior necessidade e é a maior diferença que o cristianismo oferece. É aquilo que tem aqui e que não tem em lugar algum, porque ninguém mais pode fazer isso. E esse texto trata sobre isso, sobre o perdão de pecados. E eu vou falar sobre ele para você. E para nós entendermos sobre como funciona o perdão dos pecados, nós vamos observar 3 verdades muito importantes contidas aqui nesse texto. 3 verdades muito importantes. A primeira delas é que para ter os pecados perdoados, tem que ter fé em Jesus. Amém? Tem que ter fé em Jesus. Diz o texto que depois destas coisas, que coisas? Se você ver o contexto, Jesus tinha curado um leproso, a sogra de Pedro, muitas outras curas, orava, expulsava demônio. Tudo isso em Marcos capítulo 1, porque Marcos é dinâmico. Marcos escreve aos romanos. Os romanos é um povo imperador, dominador, militaristas, pessoas que gostavam de dominar e reger as coisas. Criaram as maiores estradas do mundo antigo. Eles construíam engenhos, eram fortíssimos. E Marcos então vai escrever para eles e mostra um Jesus em ação. E mostra Jesus expulsando demônio, curando pessoas, purificando leprosos, tudo no capítulo 1. E aí diz o texto que depois de todas estas coisas, vem esse texto aqui, ele estava numa casa, provavelmente a casa da sogra de Pedro, onde ele havia curado ela, em Cafarnaum, a aldeia de Cafarnaum. E ali estando, veio uma multidão, encheu a casa, que coubesse mais ou menos umas 50 pessoas, do lado de fora outra multidão, e naquele local ouviram falar que Jesus estava. Então algumas pessoas, conduzindo um paralítico em um cobertor, a cama dele era provavelmente uma espécie de cobertor, seguraram nas 4 pontas e foram até lá. Se você soubesse que tem alguém que resolve o seu problema, você iria longe. E eles foram longe, saíram de algum lugar da aldeia e foram até lá, carregando um paralítico. E ao chegarem lá, havia uma multidão, era intransponível, não cabia mais nenhuma pessoa dentro daquela casa. Eles deram de frente na porta, não achou jeito de entrar, em volta também não. Mas diz o texto que eles encontraram um lugar no eirado. O eirado é uma espécie de laje que ficava próximo do telhado, onde o judeu colocava ali o trigo para secar. Então, de alguma forma, eles subiram ao eirado, subiram no telhado, calcularam onde estava Jesus e começaram a abrir o telhado, quebrar. O telhado era feito de barro, de galhos e de palha. E imagina Jesus pregando ali e eles quebrando tudo, porque para descer um corpo tem que quebrar um espaço grande. E eles fizeram uma bagunça. Eles passaram pela multidão, não acharam jeito, subiram no telhado, quebraram o telhado e desceram o corpo daquela pessoa ali. E sabe por quê? Porque eles tinham uma certeza, que se estivessem na presença de Jesus, algo maravilhoso iria acontecer. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. Quem não tem fé, não tem nada. E é somente isso, porque quem tem fé, tem tudo. Esses homens, já vi tanta gente querer trazer para dentro disso aqui, a teologia coaching. Eles tinham visão, estratégia, tinham isso e aquilo, tinha nada disso, eles tinham uma coisa só, fé. E sabe quem falou que eles tinham fé? O próprio Jesus. Diz o texto aqui,
vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos 4 amigos e do próprio paralítico, que se sujeitou a ser carregado ali, a fé que eles tinham em Jesus. Se você veio aqui hoje e você tem fé em Jesus, você está na presença daquele que pode mudar a sua vida. Para ter o perdão dos pecados, você tem que acreditar em Jesus, você tem que ter fé nele. Esses homens não olharam para as barreiras, às vezes até para chegar perto de Deus, tem gente para atrapalhar, não é? Eles tentaram chegar perto de Jesus e havia gente ali para atrapalhar. O pessoal da porta ninguém abriu, não importa se é paralítico. Você tem um problema, eu tenho 10. O da frente tem 20, o outro da frente tem 30. É nós primeiro. Mas eles não se importaram com as barreiras. Eles transpuseram todas as barreiras, porque havia uma coisa no coração deles: a fé. Você veio aqui hoje, talvez, para você entregar sua vida para Jesus, há muitas barreiras, há muitos problemas, há tradição religiosa, há preconceito no seu coração, há medo na sua vida. O que as pessoas vão dizer se você entregar sua vida para Jesus? Mas eu vou dizer uma coisa só: se você entregar sua vida para Jesus, Ele vai mudar tudo, e vai melhorar tudo, e vai perdoar os teus pecados. Vejam só, Jesus diz, o texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé do paralítico e a fé dos amigos dele. Você deve andar sempre com pessoas que têm fé. A fé, Jesus olha para ela como uma fé não individual. Nós aprendemos na Bíblia que as coisas são individuais. A salvação é individual. A mãe não vai salvar o filho. O pecado é individual. Você não vai pagar pelo pecado dos outros. Mas Jesus tem um olhar comunitário para a fé aqui. Vendo-lhes, Ele viu a fé de todos eles, e isso foi suficiente para que ali ocorresse um milagre. Quando você decide andar com pessoas que têm fé, ou que têm mais fé do que você, a sua vida é abençoada. E onde você vai encontrar pessoas que têm fé? Não é lá na porta do boteco, é na igreja do Senhor Jesus. É na igreja do Senhor Jesus. É no templo do Senhor, é onde se reúnem pessoas que servem a Deus. É aqui que você encontra pessoas que têm fé. Ande com essas pessoas e sua vida vai ser melhor. Diz que quem anda com porcos, farelo come. E é verdade. Quando nós andamos com pessoas de fé, nossa vida melhora. Nossa vida melhora. Nossa vida melhora. Então a primeira verdade é: tenha fé em Jesus. Mas há uma segunda verdade também. A segunda verdade é a divindade ou a deidade de Jesus Cristo. O texto agora começa a trazer uma revelação maravilhosa para aquelas pessoas que ali estavam. O texto agora começa a mostrar algo maravilhoso. Quando o paralítico é descido ali, ele não fala nada. Os amigos não falam nada. Os discípulos não falam nada, a multidão não fala nada. O quadro estava pintado, um paralítico descendo do telhado. Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Houve um silêncio como esse aqui. Houve um silêncio. Por quê? Porque todo mundo esperava o milagre. Lê o contexto, capítulo 1, cheio de milagres. Todo mundo esperava que ele começasse a andar. Mas o que Jesus faz? O que para ele é mais importante: perdoa os pecados. Aqui nós já temos uma visão de como nós vemos as coisas e como Deus vê as coisas. Nós olhamos para o paralítico e pensamos, a maior necessidade dele é andar. Jesus olha para o paralítico e pensa, a maior necessidade dele é reconciliar com Deus. Sabe o que acontece quando você é perdoado? Você se aproxima de Deus. Quando nós brigamos com uma pessoa, nós ficamos então distantes dela, não conversamos, cortamos o relacionamento, criamos uma barreira, um muro. Quando há uma reconciliação, um pedido de perdão, lembra lá quando você ficou o dia inteiro sem conversar com sua esposa, porque você estava nervoso com ela e vice-versa? Aí de repente chega, meu amorzinho, me perdoa. Aí começa a beijar, aí já viu, né? Houve o quê? Uma reconciliação. Houve um encontro, aí fica em paz.
vamos comer uma pizza, vamos fazer um churrasco, vamos passear. Aí tudo é bom, né? Tudo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque houve uma reconciliação. Quando você é perdoado, você volta para Deus, porque de lá que você veio, você então volta para aquele que criou a sua vida. Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Porque para ele, o que é mais importante é ligar você com Deus. Olha a diferença. Outras religiões vão dizer para você fazer 1000 coisas, que você deve ser 1000 coisas. Jesus olha e diz uma coisa só: aproxima de Deus. Você que veio aqui hoje, está precisando consertar com Deus, resolver com Deus. Você se afastou e Deus está aqui dizendo para você: tenho saudade de você. Por que você foi embora? Volta para mim, eu quero ser teu amigo de novo. Eu quero te abraçar novamente. Eu quero você novamente na obra de Deus. Eu quero você novamente na igreja. Eu quero você aqui. Jesus quer você aqui. Jesus quer você de volta. Não importa o que aconteceu, as consequências, elas vão sobrar, mas Deus vai te abraçar como se nunca tivesse abraçado você. Lembra do filho pródigo? Gastou tudo, a consequência não pode ser retirada, mas quando ele voltou, o pai o abraçou, o beijou, o vestiu, fez uma festa e disse: esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Jesus quer te encontrar. Você veio aqui hoje, Deus está falando para você: conserta hoje, resolve hoje, volta hoje, não fique longe de Deus. O povo queria ver a cura, Jesus queria ver a reconciliação. Essa é a diferença de Deus. Mas a revelação qual é? Da divindade. Esta, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados? Começou a murmuração no coração dos fariseus. Os fariseus vieram de várias localidades para estarem ali, não para serem curados, não para aprender, não para serem doutrinados, não para serem ensinados por Jesus. Eles estavam ali para serem fiscais de Deus, para observar o que ele estava fazendo, para pegá-lo em algum erro. Eles estavam ali analisando a doutrina dele, para ver se encontrava um defeito e depois poder condená-lo. Eles estavam ali vigiando ele, como fiscais que vigiam alguma coisa, algum setor. E aí no coração deles começou a passar essa dúvida: quem pode perdoar pecados? Ninguém falou isso, eles pensaram. E Jesus então, conhecendo-lhes o pensamento, outra prova da deidade, chamada onisciência. Ele sabe o que estava na mente daqueles homens. Ele sabia o que estava no coração daqueles homens. Ninguém lê pensamento. Não existe esse negócio de paranormalidade. Não existe a possibilidade de alguém saber o que o outro está pensando e saber na certeza e descobrir. Somente um pode fazer isso. Somente um conhece os segredos do coração. Somente um sabe o que passa na tua vida agora. E esse um é Jesus. Prova da deidade. É Deus. Ele perdoa pecados e Ele conhece o que está no coração deles. E o que estava no coração deles? O que estava no coração deles é que ninguém pode perdoar pecados se não for Deus. Ninguém pode perdoar pecados se não for Deus. Estavam certos. Quem pode perdoar pecados se não for Deus? Jesus aqui, nesse caso, teria cometido um crime, lá de Levítico capítulo 24, que é o crime de blasfêmia, porque ele seria morto por causa disso. Ele estava usurpando o poder de Deus na mente daqueles homens. Eles estavam corretos. Só porque aí Jesus então lança para eles um dilema e diz assim: qual é mais fácil? Perdoar, dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? É um dilema retórico, não exige resposta, porque todo mundo sabe que o perdão de pecados não é visível, não é palpável. Como alguém vai saber se o pecado do outro foi ou não perdoado? Não há possibilidade. Mas haveria possibilidade daquele homem ser curado? Claro. Aquele homem era da aldeia, ou das redondezas da aldeia de Cafarnaum. O povo que estava ali provavelmente o conhecia. Talvez era paralítico desde nascença, talvez a vida inteira, talvez alguma coisa que aconteceu, mas as pessoas sabiam
que ele era paralítico. E eles o viam lá paralisado. Então Jesus, ao fazer essa pergunta para eles, ele os deixa sem resposta. E aí, imediatamente, ele diz para ele: perdoados estão seus pecados. E agora ele diz: toma o teu leito, levanta e vai para casa. Aquele homem, diz o texto aqui, que imediatamente se levantou. Imediatamente se levantou. Se você torcer o joelho, você vai ficar umas 6 a 8 semanas mancando. Fazer fisioterapia, cuidado, gelo, Calminex, nada de coisa, você vai ter que passar no seu joelho. Você machucar um músculo, você vai ficar umas 6 semanas machucado. E vai recuperando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Diz o texto aqui, que Jesus deu uma ordem para esse homem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz o texto, então ele se levantou no mesmo instante. Nem se houvesse o remédio mais potente do mundo, colocaria aquele homem no mesmo instante de pé. E sabe o que é isso? É aquele que tem a palavra criadora. A palavra criadora. O mesmo Jesus que estava lá em Gênesis, dizendo assim: haja luz, e houve luz. Disse agora: fica de pé. E ele ficou de pé, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele perdoa pecados, ele conhece o que está no coração das pessoas, e ele diz a um paralítico: levanta agora e anda. Já viu alguém fazer isso? Já viu alguém dizer para o paralítico levantar e andar? Já viu o ser humano fazendo isso todo dia por aí? Nós não vemos isso, porque ele é que faz. Ele é que é o poderoso, ele é que é Deus. E esse homem imediatamente se levantou, porque ele é Deus. Você veio aqui hoje, você veio na casa de Deus, ele é Deus. Você tem que colocar no seu coração que Jesus não se compara a Maomé, Jesus não se compara a qualquer outro líder religioso, porque ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem uma palavra criadora, ele é maravilhoso, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E quando você tem isso na sua vida, teus pecados estão perdoados. O que mais que nós precisamos, irmãos? O que mais que nós precisamos? Reconhecer que Jesus é Deus. Você veio aqui hoje, tem ninguém que pode resolver teu problema. Pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter força política, pode ter o que for, mas só tem um que pode resolver o teu problema, e esse um chama-se Jesus. É Jesus, esse mesmo Jesus que estava aqui, ele diz para você também, que ele pode resolver seus problemas, ele pode. Na teologia dos fariseus e dos escribas que ali estavam, o pecado geralmente era a causa, era o efeito. A doença era o efeito de um pecado. Uma pessoa tinha um pecado e agora ela era curada. Veja que se você olhar no contexto, no versículo 40, Jesus está então curando um leproso. Mas não é curando. Aqui a palavra que usa é purificando. Porque a lepra é a melhor metáfora que existe para o pecado. O pecado impregna na nossa vida. A lepra é usada lá no Antigo Testamento e para o Novo também, como uma metáfora do pecado. E aqui diz o texto que ele aproximou-se de um leproso, e o leproso diz: se quiser, podes me purificar, não curar, purificar. Jesus então, ao curar o paralítico, deixou claro aos fariseus, até na teologia deles, que ele pode perdoar pecados, porque ele é Deus. Ele é Deus. Você está diante da coisa mais diferente que existe no mundo. Pode ir lá no Tibete, pode ir na Ásia, pode ir em qualquer lugar do mundo, você não vai encontrar nada melhor do que Jesus. Ele está aqui. Não adianta você inventar viagem espiritual, não adianta você inventar moda, caçar coisas por aí nesse mundo. Pode, ainda que você tenha recursos para visitar tudo que há de religião existente sobre a face da terra, nada será melhor do que Jesus. Mas tem também uma terceira verdade sobre o perdão de pecados. É que Jesus, quando perdoa os pecados, Ele transforma a nossa vida.
ele transforma a nossa vida. A primeira verdade aqui do texto é a fé em Jesus. A segunda verdade é que Jesus é Deus. E a terceira é que Jesus transforma a nossa vida. Esse homem entrou na presença de Jesus carregado e saiu da presença de Jesus carregando. Diz o texto aqui: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Ele desceu carregado, levantou, pegou a caminha dele, colocou nas costas, saiu carregando. Porque quem entra na presença de Jesus sai melhor do que entrou. Você veio aqui hoje, eu quero dizer para você, Jesus vai mudar a tua vida. Se você entregar a sua vida para Ele, pode estar o maior escarcéu que for na tua vida, no teu casamento, nas tuas coisas, pode estar a maior bagunça a tua vida, mas assim que você entrar na presença de Jesus, você vai sair daqui melhor, diferente, transformado, mudado. Imagine um homem que precisava ser carregado. Imagine como são as emoções dessa pessoa, dependendo de alguém para levar ele do ponto A para o ponto B, dependendo de alguém dar uma esmola, porque não havia auxílio-doença, dependendo de alguém para levar comida para ele, porque ele não poderia se levantar, nem para fazer a comida se tivesse. Esse homem passou a vida dependendo, e num instante só, Marcos gosta de usar isso no Evangelho, porque o Evangelho é de ação. No mesmo instante, no mesmo instante, no mesmo instante, no mesmo instante, o homem ficou de pé. E agora ele já é trabalhador, agora ele já age, agora ele pega a cama. Veja que Jesus mandou ele ficar de pé. Levanta e toma teu leito. Sabe por quê? Para mostrar para as pessoas que agora esse que teve o pecado perdoado não é mais um dependente, não é mais um coitadinho, não é mais subjugado, não será mais humilhado. Ele vai levantar agora e ele mesmo vai carregar a cama dele. Quando você vem para a presença de Jesus e entra na presença dele, Jesus vai transformar você, a sua vida vai ser melhor, não vai depender mais de pessoas fazerem coisas para você, porque Ele vai te levantar, Ele vai te dar as condições, Ele vai colocar você para cima. Quantas são as pessoas que estão destruídas, porque resolveram experimentar o mundo, resolveram experimentar os pecados, resolveram experimentar as coisas que esse mundo tem para oferecer, e foram para lá e se arrebentaram, e acabou a sua vida. E hoje, nesta noite, você está diante daquele que pode virar a chave das coisas. Ele pode só dar uma ordem, ele pode só dizer, quero. O leproso diz, purifica-me se quiser. Jesus diz, eu quero. Só uma palavra. Quando o centurião foi lá buscar auxílio de Jesus para curar o servo dele, ele não quis que Jesus entrasse na casa dele, porque ele se achava indigno. Então ele disse para Jesus, uma palavra só e ele será curado. Jesus disse, vai, só isso, uma palavra. Jesus tem uma palavra para salvar a tua vida, uma palavra para mudar seu rumo, uma palavra para mudar seu destino, uma só palavra, e tudo na tua vida será novo, será mudado, será transformado. Não conheço, em toda a experiência cristã que eu tenho, converti lá em 95, todo o tempo que eu vivi, toda igreja que eu passei, nunca vi alguém dizer assim, me arrependo de ter entregado minha vida para Jesus. Ao passo que todos os que eu encontrei depois, que haviam saído do caminho de Deus, os vejo reclamando, saudade de cantar os hinos, saudade de pregar a palavra, saudade de congregar, saudade de servir a Deus. Me arrependo de ter feito isso, tenho que voltar para Deus, tenho que voltar para a igreja. E Ele está dizendo para você hoje, se você está nessa situação, hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você sair do caminho desses que se perderam e vir para o caminho da salvação. Porque como Ele mudou a vida do paralítico, Ele vai mudar também a sua vida. Fique de pé comigo nesse momento.
Jesus tem um convite para você nessa noite. Um convite para a eternidade com Ele. Você que ouviu a palavra de Deus, acredita em Jesus Cristo, tem fé em Jesus, que Ele pode perdoar os teus pecados, que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso. Eu vou lhe convidar a fazer como o paralítico, que não disse uma palavra, que não falou nada, que não pediu, que não chorou, sequer chorou. Ele somente foi até a presença de Jesus. Eu vou convidar você a fazer o mesmo. Somente venha até a presença de Jesus. Vamos entender que a presença de Jesus é aqui na frente. Então você que está aí no banco, vem aqui à frente agora, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente agora. Não tenha medo, não tenha vergonha, como esse rapaz já está fazendo. Você pode fazer também. Pode sair do teu lugar e vir aqui. Sai do teu lugar agora e vem. Já tem mais 2 ali, mais 4, mais 6. Você também que está aí no seu lugar. Não tenha medo. Vamos entender, a presença de Jesus está aqui, ó. E você vai sair do seu lugar agora e vai entregar a sua vida para Jesus. Para Jesus. Esses jovens aqui, ó, já tiveram a coragem. Mas tem mais gente. Jesus está me falando que tem gente aí que está com medo. Aqui, ó, mais um aqui, está vindo agora. Mais uma ali. Mas tem gente aí que está com medo. Está pensando assim, mas será que eu vou? Sim, você vai vir agora. Vem agora. Vem agora. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver com medo, faz como o paralítico. Pede uns amigos aí para vir com você. Você que trouxe um amigo hoje, chama ele, fala assim, eu vou com você até lá. Os amigos de Jesus não precisavam do paralítico, não precisavam de cura. Mas eles levaram o amigo até Jesus. Você também pode sair do seu lugar agora e trazer alguém aqui à frente. Tem pessoas aí em cima, na galeria, que podem descer. Tem tempo aqui, ó. A eternidade, nós temos tempo para o culto, mas a eternidade não tem tempo. Então vem do seu lugar agora. Tem mais vidas aqui chegando, ó. Já tem mais aqui, mas tem mais aí também. Os amigos do paralítico, tragam essa pessoa aqui agora. Tragam essa pessoa, desce com ele aí da galeria. Estão descendo ali, ó. Desce com ele aí, traz ele aqui na presença de Jesus. Jesus está aqui te esperando para poder dizer, perdoados estão os teus pecados. E vai dizer para você, levanta e anda. Oh, aleluias. Aleluia. Mais uma jovem chegando. Que bom, né? Vidas preciosas aqui para Jesus. Jesus perdoa, purifica, né? Limpa de toda mancha, liberta, transforma um homem velho numa nova criatura, né? Aleluia. Então, toda a igreja estenda as mãos em direção dessas vidas aqui e vamos orar, pedindo ao Senhor que libere o perdão mesmo, né? A purificação, a libertação espiritual. Nosso bondoso Deus e Pai, a Tua palavra foi anunciada e aqui estão muitos que têm recebido o Evangelho. Senhor Deus, perdoa cada um deles. Purifica, Senhor, de todo o pecado, de toda a mancha do mal. Liberta também, Senhor, de todo vício, de toda opressão maligna. Opera o milagre do novo nascimento, Senhor. Que os nomes dessas pessoas sejam registrados aí no livro da vida. Meu Deus, dá graça, dá poder, dá força a cada um deles para te seguir de hoje em diante, Senhor. Não voltando atrás, nem desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo avante, Senhor, no Evangelho. Toma posse desses corações, ó querido Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.
Deus abençoe. Acompanhe os pastores para uma palavra de orientação. Podem sentar, irmãos.